Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o ego. O ego, ele é uma palavra com três letras que muitas pessoas têm medo. Quem é esse ego? Como é que ele é formado? Onde é que eu encontro esse ego? A maioria das pessoas trata o ego como uma terceira pessoa. Porém, esse ego, ele é, na verdade, nós mesmos. Sou eu, é você. Nós somos esse ego. Mas para que a gente entenda como é que funciona, a gente sempre trata ele como uma terceira pessoa. Mas, na realidade, somos nós mesmos. E esse ego, ele tem apenas uma face. Ele tem apenas uma face, como somos nós mesmos, né? É claro. Mas ele tem duas características quando esse ego ele é um ego fraco e quando ele é um ego forte. Mas como assim, Sérgio? Um ego fraco, um ego forte? O ego fraco é aquele que ele tem duas características que talvez você já ouviu falar, talvez você já viu alguém com essas características. Por exemplo, o ego fraco ele tem uma característica que é ser o algoz. O que é um algoz? Um algoz é aquela pessoa que gosta de oprimir os outros, aquela pessoa que gosta de ser superior aos outros, aquela pessoa que sempre quer tirar proveito por causa que ela tem um certo poder. Então, esse é o algoz. É aquela pessoa que diz, sabe com quem tu está falando? Esse é o ego fraco, né, na característica de algoz. É o famoso ego inflado. Talvez você já ouviu com essas palavras. Então, a pessoa, quando tem um ego fraco, ela sempre quer se sentir maior, se sentir superior. E se ela puder oprimir uma outra pessoa, ela sim vai fazer. Então, esse é o ego que é o algoz. O ego vitimista é aquele ego que sempre está dizendo: olha o que estão fazendo comigo, olha, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me ama. Então, é aquela pessoa que ela se auto-vitimiza, ela se auto-menospreza. E o que é um vitimismo? É um exagero de alguma situação, é a dramatização de algo que aconteceu na vida da pessoa. Então, a pessoa, ela acaba exagerando isso e transforma isso num vitimismo, que também pode ser chamado de uma. Muitas vezes isso acontece quando a pessoa cai no ego fraco na questão se vitimizar. É uma chantagem emocional, também podemos dizer assim. Olha, fazendo isso comigo, não, ninguém me ama, não me ama. Então, sempre cai neste lado. Então, o ego, quando ele se auto-vitimiza, ele tem essas características, características mais de se auto-punir. E com isso, o que a gente aprende com isso? E das duas coisas, todos os dois eles querem ter um benefício próprio. É um benefício que a pessoa quer ter. Então, perceba, o ego, quando ele é o algoz, ele quer ter um benefício. Muitas vezes esse benefício é algo material, se a pessoa está num cargo a mais de poder. Outro, se é um benefício mais, vamos dizer assim, imaterial ou subjetivo, aquela pessoa quer se sentir, ele quer ter a sensação de ser superior aos outros. E isso é muito. A pessoa, ela não está forte naquele momento, ela está fraca, por isso o ego fraco. Sabe aquela pessoa que, por qualquer coisa, ela briga, ela xinga, ela exagera nas coisas, no seu falar? Esse é um ego mais fraco, porque ela está com um descontrole, muitas vezes um descontrole emocional. Então, isso torna a pessoa mais fraca, porque ela não tem um ego forte, né, que a gente já vai falar depois. Então, esse ego ele tem essas sensações e é um benefício para ele, para a pessoa. O ego fraco é a mesma coisa, ele sempre busca um benefício próprio. Se você for perceber, quando uma pessoa está se vitimizando, ela sempre quer garantir um benefício. Quando alguém tem essas características,
sempre vai ter um peso nas suas costas, sempre vai ter um peso na sua consciência. Por quê? Qual seria o mais interessante? Ter um ego forte. Quando eu tenho um ego fraco, isso ocasiona onde? Nós estamos com a nossa criança interior ferida. Isso parte da criança interna que todos nós temos. Quando essa criança interior ela não é curada, ela não é trabalhada, então o ego ele tende a ficar fraco. Então apenas isso, se a gente trabalhasse, como eu falei em outro vídeo, se a gente trabalhasse na questão das crenças, dogmas, paradigmas e todas as histórias que nos foram contadas quando nós éramos crianças, então a gente conseguiria tornar esse ego mais forte. E o outro aspecto, né, do ego é esse ego forte. E quando eu estou forte, o que acontece? Nós acabamos nos rendendo a essa presença pura e divina que nós somos. Então, se você está com um ego mais forte, você consegue olhar as coisas com muito mais clareza, com muito mais leveza, não se autopunindo, não se auto-vitimizando e também não se sentindo superior a ninguém. Quando nós estamos com o nosso ego forte, ou seja, quando nós estamos fortes nessa presença, nessa fonte criadora de tudo que é, então nós conseguimos manter isso de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila e muito mais poderosa. O ego forte, ele tem essas duas características. Uma é a rendição ao todo, né, a Deus, a essa presença que é pura e divina, e também o serviço, né? Nós, quando estamos com o nosso ego forte, a gente apenas serve ao outro. E a gente não fica se autopunindo, se auto-vitimizando. E quando isso, né, quando eu consigo fazer isso de uma forma perfeita, eu começo a entrar no despertar espiritual. Esse despertar espiritual é que todos nós deveríamos buscar, porque é ali que está a beleza da vida, é ali é que está a pureza de coração. É como se fosse, vamos dizer assim, uma borboleta, por exemplo, é a metamorfose da borboleta. Existe a borboleta, existe a lagarta, depois a lagarta vai para o casulo, depois ela se torna, então, a borboleta. Então, com isso, a vida se torna mais leve, a vida se torna mais bonita, todos nós conseguimos conquistar tudo aquilo que nós queremos de uma forma mais leve, e o nosso foco muda quando nós nos rendemos a essa presença pura e divina que tudo é. Mas o nosso ego, ele é o nosso maior amigo quando nós temos o ego forte, porque aí nós nos rendemos à fonte criadora de tudo que é. E ele é o nosso pior inimigo quando a gente não deixa ele forte, quando a gente deixa ele ainda fraco, ou seja, quando a gente não trabalha a nossa criança interna, quando a gente não trabalha esse emocional curando a criança interior. Bom, era isso então. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe se você, né, se possível. Um forte abraço e até mais.